aí para a gente, muita informação técnica. Estava me falando aí há pouco, né, que mês passado eu estava, inclusive, na Alemanha, conversando aí com os outros parceiros ERB do mundo, e depois até vou pedir para você contar um pouquinho de como é que é essa experiência. Acho que deixa a gente meio curioso esse tipo de coisa também. Mas é isso aí, né? A gente hoje é um webinar da ERB junto com a Beclin para falar sobre aplicação eletrônica da eletrocirurgia, tirar dúvidas. É um bate-papo, a gente não vai ser aquela aula de, não sei, né, de mestrado, doutorado, que vai entrar a fundo nas características eletrônicas da eletrocirurgia, mas o Paulo, como especialista da ERB, de toda essa parte de serviços, tem aí know-how para explicar até onde ele quiser, né? Até onde o horário permitir aí sobre a tecnologia. E é isso, assim, em nome da Beclin, eu agradeço a todos os convidados que vieram assistir. Esse é um evento totalmente aberto para associado ou não associado. É uma cortesia que a ERB está trazendo aí para a comunidade de engenharia clínica. E em nome do nosso presidente, Ricardo Maranhão, gostaria de agradecer mais uma vez ao Paulo e toda a equipe da ERB pela parceria aí nesse quarto webinar que a gente está fazendo junto com vocês. Paulo, muito obrigado, se apresente aí e pode tomar as rédeas do evento, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno, por nos ajudar a organizar esse nosso quarto evento de eletrocirurgia. Isso é muito bom para a gente poder compartilhar informações, poder conseguir estreitar essa comunicação entre engenharia clínica, representantes e o fabricante, tá? Pessoal, meu nome é Paulo Varela. Para os que não me conhecem, eu trabalho na ERB, 3 anos e alguns meses. Eu sou especialista de serviço da ERB Brasil, tá? Nós somos responsáveis por toda a América Latina, com a parte de pós-venda, oferecendo treinamentos, todo esse suporte aí pós-venda da tecnologia ERB. Nós somos ao todo hoje 6 pessoas no escritório. Temos um escritório aqui em Barueri, São Paulo, tá? E essa nossa equipe é uma equipe pequena, mas cada um tem a sua divisão. Nós temos um colega da parte de produto para a América Latina. Quando eu falo América Latina, nesse sentido, são todos os países, menos o Brasil. Temos um especialista de produto para o Brasil, dedicado. Temos um gerente, que é o Anderson, que já esteve conosco em alguns eventos anteriores. Hoje ele não pôde participar porque ele precisou resolver um tema legal, tá? Ele foi convocado para participar de um júri, então ele acabou não conseguindo estar com a gente aí hoje, mas ele pediu para poder enviar lembranças por ele. Temos o nosso diretor de toda a América Latina, o Juan, nossa colega assistente administrativa, Lorraine. Então esse é o nosso grupo hoje, tá? E em breve nossa equipe tá para poder crescer um pouco mais aí, em breve com algumas oportunidades aí para parte de marketing, nos apoiar com eventos. Falar um pouco de mim, eu tenho 31 anos, eu sou do Rio, mas já moro em São Paulo já há um pouco mais de 4 anos. Eu trabalhei durante 8 anos com parte de vídeo, especificadamente representante da Caustos, tá? Então, toda a minha experiência técnica foi em bancada. Eu fiquei praticamente todos, vamos dizer, 6 a 7 anos em bancada, fazendo manutenção, teste, toda a parte de reparo. Por isso, essa parte técnica, que é o tema de hoje, me interessa bastante. Tá? Toda essa parte de utilização de ferramentas, calibração, uso de osciloscópios e tudo mais para poder analisar um problema, fez parte da minha bagagem profissional por bastante tempo.
E depois de 8 anos, eu vim para a ERB, e a ERB, vamos dizer assim, a linha principal dela até há pouco tempo era só a eletrocirurgia, tá? Mas ela absorveu uma empresa chamada Maxer, então em breve nós vamos estar trabalhando também com equipamentos de videocirurgia, tá? Torres de vídeo, todo aquele conjunto de monitores, insufladores, fonte de luz, câmeras, microcâmeras, processadora. Então a gente vai estar com certeza compartilhando informações com vocês aí no futuro próximo aí de treinamentos ou conhecendo o produto. Então hoje a minha atividade basicamente é ser o meio-campo entre o distribuidor que nós temos, divididos por toda a América Latina, e esses distribuidores, eles dão o suporte diretamente para o cliente, fazem as vendas. Então, eu faço esse meio campo entre o distribuidor e a fábrica que foi localizada na Alemanha. Tá? Fica localizada na cidade de Tübingen. A ERB, para quem não conhece também, ela é uma empresa pioneira na eletrocirurgia, tá? Com mais de 160 anos de história. Ela é uma empresa familiar, nós temos pouco mais de 1.000 funcionários ao todo, tá? E aí, como eu estava conversando com o Bruno aqui um pouquinho sobre como é a estrutura de serviço ERB mundial, né? Nós temos a matriz, que é onde tem a produção dos equipamentos, que fica na Alemanha, no sul da Alemanha, em Tübingen, e nós temos as subsidiárias, que, a grosso modo, é uma parte da fábrica, só que em outros países. Hoje nós somos 17. Temos a ERB Estados Unidos, a ERB Polônia, a nossa mais nova irmã, a ERB Espanha. E aí essas subsidiárias, elas possuem regiões de responsabilidade. No caso, por exemplo, os Estados Unidos, responsável por Estados Unidos, Canadá, e nós temos Brasil para toda a América Latina. Então, essas 17 subsidiárias, todas elas possuem uma pessoa ou um grupo de serviço também, tá? E é justamente essas pessoas que nós nos encontramos a cada mais ou menos 2 meses para termos um encontro como esse, tá? Remoto, para a gente poder bater um papo sobre os problemas, sobre as melhorias, o que nós temos encontrado em determinadas regiões, porque é uma coisa que é muito interessante, mas existe problemas particulares por região. Por exemplo, eu tenho problemas que acontecem mais em regiões, por exemplo, mais quentes ou mais úmidas, enquanto eu vou ter determinado tipo de problemas diferentes em áreas diferentes. Então, nós compartilhamos essas informações, tá? A cada 2 meses, cada um apresenta, e aí nós alinhamos todos esses casos para a gente poder conseguir encontrar uma solução definitiva e uma vez que nós solucionamos o problema aqui do Brasil, por exemplo, a gente já consegue erradicar e não ter mais esse problema em outras regiões. Então, agora na hospitalar, nós vemos um encontro presencial, que esse encontro presencial acontece a cada 2 anos. Nós nos reunimos durante 2 ou 3 dias e realizamos algumas dinâmicas, alguma coisa mais prática. E nessas atividades a gente consegue interagir bastante sobre problemas, como reagir, como melhorar, sobre cada região, tá? Então, isso foi um pouquinho o que nós fizemos agora recentemente. E voltando aqui para o nosso tema de hoje, tá? Nós vamos falar um pouco sobre como é aplicada a eletrônica na eletrocirurgia. E vamos me perguntar, mas por que exatamente esse tema? Como eu disse anteriormente, nós já tivemos 3 eventos. O primeiro evento foi geral, foi sobre a eletrocirurgia. Nós falamos um pouco sobre conceitos, sobre da onde surge a eletrocirurgia, como é feita, como a tecnologia em si da ERB. Mas
hoje a nossa ideia não é falar especificamente sobre o produto Herb, mas em si, de uma forma geral, para que isso possa contribuir vocês com algumas questões, ou até mesmo dar embasamento para que vocês possam argumentar com o cliente ou entre as suas equipes de escola, universidade. E é um tema bem interessante para a gente poder compartilhar informações. Vocês fiquem à vontade, tá, para poder escrever aqui no chat, ou então ligar o seu microfone, fazer alguma pergunta, ou, ou alguma observação. O objetivo sempre principal é, como eu disse anteriormente, estreitar esse caminho, tá, para que vocês possam saber que nós estamos aqui para compartilhar informações, caso vocês precisem de algum suporte, saber que existe aqui um fabricante que também está aqui para te auxiliar, tá? Em dúvidas, em todo apoio relacionado à tecnologia da área médica, em especial a eletrocirurgia. Eu vou colocar aqui o meu cartão, tá? Vocês podem tirar uma foto se vocês preferirem. Esse também é o contato corporativo, tá? Esse é meu e-mail e esse número também é o WhatsApp, ok? Vocês podem estar me escrevendo para algum tipo de questionamento. O Bruno, ele vai enviar também aqui no chat um quiz, tá? Eu preparei aqui 5 perguntas, tá? Para a gente poder consolidar esses assuntos que a gente vai falar aqui hoje, um pouquinho, tá? Ele é automático, é só quando você clicar nesse link, você pode utilizar seu computador, iPad, celular, você vai abrir uma página que tem um formulário, ele vai pedir para você colocar o seu e-mail e o seu nome completo, tá? Por que o nome completo? Para que eu possa, após esse nosso encontro, baseado nessas informações da sua pontuação, poder gerar aqui um certificado de participação para poder enviar para vocês, tá? Porque a gente até ano passado comentou sobre isso, para até o final do ano, a pessoa que tiver todos os certificados, ela vai ganhar um prêmio, tá? Então, não se preocupe, o pessoal também que não participou dos anteriores, mas a participação é muito bem-vinda, tá? Então, só preencher esse formulário, você pode ir preenchendo junto com a apresentação aqui, ou então deixar para fazer no final ou quando vocês tiverem tempo, tá? Entendo que muito provavelmente vocês têm a sua rotina e as suas atividades, então agradeço, antes de qualquer coisa, o seu tempo tá dedicado aqui para poder a gente acumular um pouco mais de conhecimento. Então, esses aqui são meus dados. Qualquer coisa, fiquem à vontade para entrar em contato conosco, tá? Quanto mais participativo for, melhor. Nós vamos estar encerrando próximo das 4 horas, até para que vocês possam seguir com suas atividades. Então, vamos lá. Quais são os pontos que nós iremos abordar aqui nesse nosso encontro? Como é composto internamente uma unidade de eletrocirurgia? Os princípios da geração da alta frequência. Conceitos eletrônicos aplicados na prática. E a proteção para os circuitos eletrônicos. Tá? Por exemplo, até colocando um questionamento, muitas vezes as pessoas me perguntam, Paulo, o meu equipamento, quando eu digo meu equipamento, é geral, tá? Pode ser um equipamento de eletrocirurgia, um televisor. Então, eu tive um surto da rede elétrica, uma falta de luz, então ele desligou e acabou danificando a fonte, por exemplo. Então, qual é a sua sugestão? Utilizar um no break, utilizar um filtro de linha ou um estabilizador, tá? Então esse é já um dos pontos para a gente poder já startar um questionamento e aí a gente poder avançar gradativamente. Então, como é composto internamente uma unidade de eletrocirurgia?
Tá? Eu tenho, basicamente, dependendo do fabricante, eu tenho uma estrutura básica. Por exemplo, um equipamento, ele vai ter uma fonte de alimentação, ele vai ter um sistema de processamento, uma unidade geradora de alta frequência, um sistema de comunicação entre o equipamento e um notebook, por exemplo, para poder extrair os relatórios de erros, os acessórios de ativação, por exemplo, um pedal, uma caneta e as tomadas. O que seriam as tomadas? Os soquetes. Uma tomada bipolar, monopolar, isso é padronizado, tá? Quando um equipamento ele é projetado nessas diretrizes de eletrocirurgia, ele é convencionado um padrão. Você vai perceber que geralmente ele possui, independente do fabricante, você vai ter a primeira tomada bipolar, segunda monopolar, a terceira pode se repetir ou que seja uma outra configuração. Então você tem um pouco um padrão, até para que todos os demais fabricantes possam ter algo bem parecido. Tá? Por exemplo, vocês vão perceber que as unidades de eletrocirurgia eles vão estar sempre conectados na tomada. Tá? Você vai falar, poxa, mas eu poderia ter uma unidade de eletrocirurgia só por bateria. Então, isso vai começar também a te fazer um questionamento. Então, por que eu estou utilizando a corrente alternada? Então, você vai imaginar, poxa, mas a tecnologia já está bem à frente e mesmo assim eu preciso ir lá e ligar o meu gerador. Eu tenho um equipamento, por exemplo, esse que está na tela, que é um mais moderno hoje de tecnologia de eletrocirurgia, mas eu preciso ter lá meu cabo de força e ligar ele na tomada. Isso existe uma explicação para isso. Tá? Então, assim, bem previamente falando, com o passar do tempo, né, foi descoberto que utilizando corrente alternada com alta frequência, a corrente gerava calor em alta densidade. E devido a essa alta frequência, não criava estimulação neuromuscular. O que seria a estimulação neuromuscular? O choque. Tá? Então, devido a esses estudos, quando eu falo estudos de eletrocirurgia, eu digo desde 1800 e pouco, quando eles perceberam isso. Ué, se eu aplicar uma corrente alternada com alta frequência, tá? Quando eu digo alta frequência, acima de 100 kHz, tá? Menos que isso, estudos comprovam que existe uma interação neuromuscular, ou seja, causa um choque. Então eles perceberam, opa, se eu aplicar essa alta corrente alternada com essa determinada frequência, eu vou ter calor. Isso mudou tudo na eletrocirurgia. Porque antigamente, quando era necessário fazer uma cirurgia ou algo que que fosse necessário para estancar um sangramento, era necessário aquecer aquele acessório e fixar na pele. Só que isso, com esse procedimento, você não tem controle nenhum sobre o calor que está sendo aplicado, sobre as condições daquela pele, o que pode ser feito. Então, isso revolucionou o processo de operação, de toda a parte de corte e coagulação para poder salvar vidas, tá? Então, basicamente, a unidade de eletrocirurgia ela foi desenvolvida para gerar um sinal senoidal, uma senoide, com alta tensão de pico para gerar o corte e coagulação. E ao ser acionada, ela tem a possibilidade de gerar dois tipos de sinais. O não modulado, que é o corte, ele vai ser um sinal, uma forma de onda estável. Por que estável? Porque eu preciso ter calor. Então imagina, quando eu tenho uma forma de onda variável, muito variável, eu vou ter muito calor em uma parte e vou ter resfriamento em outra. Então, quando eu preciso realizar um corte, imagina que eu estou cortando alguma coisa, no caso uma pele ali do paciente, eu preciso que o meu acessório ele esteja constantemente aquecido, para que isso facilite o meu corte. Se ele desligar o corte naquele momento, ou ele criar ali um intervalo muito grande, o meu acessório não vai aquecer
tá? E não vai realizar o corte. Então, essa é a diferença do corte não modulado, da forma de onda não modulada para o modulado, que é onde eu vou ter uma diferença, uma redução desse intervalo de aquecimento para poder não cortar, e sim coagular a região. Tá? Então, baseado nesse princípio, eu vou ter a base para criar um dispositivo de eletrocirurgia. Sim? Criar algo que me forneça uma forma de onda sinal senoidal com alta tensão de pico. Por que alta tensão de pico? Eu preciso gerar calor. Eu preciso que tenha pelo menos 200 volts de pico. Para gerar o quê? A faísca. Enquanto nas demais engenharias, por exemplo, engenharia aviônica, engenharia de telecomunicações, a faísca é algo que eles trabalham para que nunca ocorra, que ela nunca exista. Na eletrocirurgia, ao contrário, eu preciso que ela exista, porque se eu não tiver a tensão alta de pico, de no mínimo 200 volts de pico, eu não vou ter a fagulha, que é a fagulha que faz com que ocorra o fenômeno, principalmente do corte, tá? Então, a gente começa a falar um pouco agora sobre os princípios da geração da alta frequência. Então, muitas pessoas vão perguntar, poxa, mas alta frequência seria o quê? Seria a radiofrequência? Sim, os nomes são os mesmos, as nomenclaturas são as mesmas para alta frequência. Então, se você falar, eu trabalho com equipamento de radiofrequência, também é aceitável. E a propriedade, eu vou só falar um pouco sobre esse conceito, é só nessa parte que a gente entra um pouco na física, tá? Mas eu não vou entrar em fórmulas e números, tá? A ideia é que todos vocês possam compreender bem claramente esse fenômeno, tá? Então, basicamente é o seguinte, é entender que a temperatura é a quantidade física mais importante para a eletrocirurgia. Então, a todo momento, o meu dispositivo, ele está sendo sensoriado internamente para garantir uma temperatura alta para realizar o procedimento. Tá? Então, é essencial que ocorra o aumento de temperatura. Aí vai falar, poxa, mas como é que isso acontece? Assim, aumentou, por que gerou aquele calor ali na ponta do seu bisturi? Então, basicamente, é bem simples. Então, assim, todos os corpos sólidos, líquidos, gasosos, eles consistem em partículas muito pequenas dentro dele. Tá? Praticamente tudo no mundo são formados por essas partículas pequenas, que são chamados de átomos. Eu tenho aqui um exemplo do átomo, tá? Só coloquei só essa imagem para a gente poder visualizar um pouquinho melhor o que eu vou falar. Esses átomos, eles não são estacionários em corpos sólidos, eles vibram. Então, a gente não consegue visualizar esse movimento dos elétrons, mas eles estão se movimentando, tá? Diversas e diversas vezes por segundo. Eles vibram. Em gás, eles são constantes, tá? Todos os seres vivos são feitos de basicamente átomos de carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e outros elementos. O movimento é energia térmica. Tá? Se os objetos forem aquecidos como chama ou se forem esfregados juntos, seus átomos vibram mais intensamente e a temperatura percebida e medida aumenta. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um objeto e eu ficar gerando atrito com as minhas mãos, por exemplo, aquilo ali vai aquecer, dependendo do material. Por quê? Porque esses átomos, eu estou fazendo com que exista uma fricção entre os átomos internos e eles estão se movimentando. E a movimentação deles gera calor. Tá? Então, essa é a estrutura básica da eletricidade. Tá? Então,
essas são as partículas que vão estar se movimentando diversas vezes, tá? E analisando de uma forma bem simplificada, as partículas podem ser imaginadas como esferas metálicas extremamente pequenas, com uma carga elétrica positiva, que são os prótons, ou negativas, que são os elétrons. E os prótons carregados positivamente, junto com os nêutrons, se formam ali o núcleo dentro do átomo. Então, eu tenho aqui o átomo, os prótons, os elétrons e o meio. Então, isso é a base para a gente poder entender esse calor que é gerado, por que é gerado esse calor e por que eu tenho, quando eu coloco lá no meu módulo, eu quero que aumente o efeito, eu quero que diminua. É isso que está acontecendo. Só que isso acontece de uma maneira que a gente não percebe, mas basicamente é isso. Tá? Então, leva para outro princípio: materiais condutivos e materiais isolantes. Como a gente percebeu, materiais metálicos de cobre, eles possuem uma propriedade que esses elétrons internos, eles conseguem se mover com facilidade. Então, como eles se movem com facilidade, eles são bons condutores de calor. Agora, materiais que possuem uma certa resistividade na sua matéria, como borracha, tá, papel, são materiais que os elétrons nesse material, eles não têm facilidade de se desprenderem. E por isso, eles não são bons condutores. Tá? Quando a gente analisar, por exemplo, a placa que é colocada no paciente, ali está fazendo uma leitura da impedância. Tá? É uma placa que ele está fazendo um contato com o meu gerador e ali, quando ele é colado na nossa pele, ele está fazendo a leitura da impedância. Eu vou ter um sistema interno na minha unidade de eletrocirurgia, que ela vai estar fazendo a leitura daquela região ali, e com essa informação a gente volta para aquela famosa, o triângulo da eletricidade, o VRI, que é tensão, corrente e resistência. Então, agora a gente fala um pouco sobre a base da eletricidade, são os átomos. Agora eu tenho os materiais condutores e os não condutores. Tá? Eu preciso ter uma força que vai impulsionar esses elétrons quando eu precisar ligar alguma coisa. Imagina, eu tenho, por exemplo, uma lâmpada, e essa lâmpada ela tem os átomos em toda a sua estrutura, no seu filamento, tudo mais. Só que esses átomos estão parados. Então, quando eu conecto um fio em um dos polos e o outro, por exemplo, numa tomada ou numa bateria, nessa bateria eu tenho uma diferença de potencial. Eu tenho uma substância, por exemplo, numa bateria, eu tenho uma substância química ali dentro, tá? Que faz com que essa substância crie uma reação química, e essa reação química cria uma diferença de potencial, porque os elétrons de um lado do negativo, eles por natureza, eles vão querer se estabilizar, procurando um ponto negativo. E então você gera esse interesse de um lado para o outro dos elétrons, deles se movimentarem, cria a energia, a tensão. Então, a tensão nada mais é que a força que impulsiona os elétrons. Tá? E esse fluxo de elétrons, por exemplo, se vai ser uma bolinha só, se vão ser 2, se vão ser 1.000, se vão ser 6 milhões, o que determina é a corrente, é a passagem de elétrons da corrente elétrica. Tá? Isso é a corrente elétrica. Então, já temos os 3 pontos, e com isso, nós já temos a base de tudo que vai acontecer. Tá? Então, perfeito, já falamos aqui um pouco sobre isso, sobre a fricção das partículas, a corrente alternada, como a gente agora... Então, a gente liga na tomada porque eu preciso ter uma tensão para empurrar meus elétrons. E agora explicando por que é a tomada. Porque a tomada da rede elétrica, ela trabalha com fluxo de elétrons, que é de 60 Hz. Então,
a frequência de trabalho dela é de 60 Hz. Ela faz aquele ciclo que eu tenho 60 Hz em um semiciclo e 60 Hz no outro. Ou seja, eu tenho uma direção de fluxo que muda 120 vezes por segundo. E eu preciso desse movimento, dessa variação, para poder criar a minha modulação que a gente vai falar agora, que é isso aqui. O nosso MOSFET, tá? Então, entendemos que a gente precisa estar conectado na tomada para você ter uma corrente alternada, e essa corrente alternada, por natureza, ela é cíclica e ela não é contínua como uma bateria, ela é cíclica. E ela faz esse ciclo, essa oscilação 120 Hz por segundo, tá? Então agora o meu equipamento ele foi energizado. Então eu vou ter uma fonte de alimentação que eu preciso transformar essa alimentação de 110 ou 220 para uma tensão mais baixa, para que eu possa alimentar as demais partes do meu equipamento. Por exemplo, eu preciso alimentar o meu painel, que é a minha interface homem-máquina, que geralmente ela trabalha com 24 volts, 12 volts. Então eu preciso também ter uma tensão contínua, tá? Para poder eu ter a minha bateria, que vai ser responsável ali pelo minha informação do meu microprocessador. Então, no meu equipamento, eu preciso ter duas tensões, tanto a contínua quanto a alternada. Só que a chave da corrente alternada é para a criação da alta frequência. Então, agora a gente vai falar um pouco mais eletronicamente falando, tá? Após esse, vamos imaginar que nós acionamos o equipamento com um pedal. O pedal nada mais é do que uma chave normalmente aberta. E quando eu pressiono o pedal ele tem uma membrana, uma mola, que é mecânico, é totalmente mecânico. E quando eu pressiono essa membrana internamente nele, eu tenho um chaveamento. E esse chaveamento, ele manda informação lá para o meu gerador, que ele está conectado, fechando o circuito. E quando fecha o circuito e o equipamento entende que eu já tenho o meu cabo conectado, eu já tenho o meu acessório conectado, ele vai liberar essa energia. Tá? É como se fosse uma pré-condição. Você pressionou o pedal ou o botão de acionamento, ele vai fechar o circuito que está aberto, aguardando esse acionamento, e então eu tenho já a minha alimentação, que era C, que virou DC, uma parte, que alimentou meu painel e agora ele está ligado. Eu tenho ali onde eu posso fazer a minha comunicação, dizer para o equipamento, ó, eu quero o módulo X, eu quero o efeito X, porque ali eu estou colocando ali parâmetros e o equipamento ele recebe essas minhas informações, meus comandos, codificam para uma leitura analógica digital, né? Analógica no caso eu indo até o botão aumentando um ou diminuindo um, e essa informação é codificada, e então eu tenho uma placa chamada placa de alta frequência, que todos os geradores também possuem. Essa placa, uma parte dela recebe essa corrente alternada, tá? E ela possui um componente que ele é a chave da alta frequência. Ele possui um MOSFET, tá? Que vai trabalhar num sistema chamado de modulação de largura de pulso, que é o PWM, que é Pulse Width Modulation. Essa tecnologia ela não é recente, ela já vem ganhando espaço no mundo, na parte de tecnologia, absurdamente. Tá?
vou falar um pouco sobre essa largura de pulso, né? O que é esse procedimento, esse termo técnico. Imagina, por exemplo, um carro e eu tenho as luzes, por exemplo, do farol, eu tenho a seta e tudo mais. Digamos que esse carro é automático, tá? Imagina que ele fosse ficar acionando essa luz, por exemplo, ficasse ligado sempre que eu fosse pressionar um botão, ela ficasse 100% acionada. Nos componentes mais antigos, como na época da válvula, dos transistores e tudo mais, isso era feito constantemente, era acionado diretamente. E o que foi identificado com isso? Que a vida útil desses componentes eletrônicos elas eram reduzidas absurdamente. Porque eu tinha um acionamento constante. Independente, se o equipamento fosse ficar 8 horas ligado em acionamento, ele iria ficar 8 horas acionando aquilo ali. Então, os cientistas, engenheiros, eles analisaram que existia uma forma de criar um circuito que eu pudesse transferir esses dados ou acionar ou desacionar esse dado de uma maneira menor. Que ele é imperceptível, nós não conseguimos perceber, mas esse determinado acionamento ele é feito intercalado. Ora, ele aciona os 15 volts, por exemplo, para acionar uma lâmpada. Ora, ele corta a alimentação. Ora, ele aciona, ora, ele corta. Isso é feito, por exemplo, 350 mil vezes por segundo, que na verdade é a frequência de trabalho do equipamento. Então, basicamente, o PWM é isso, é acionar e desacionar algo que seja necessário, porém com intervalo maior. Então aqui eu tenho para acontecer esse PWM, eu vou ter um microprocessador, eu vou ter os reguladores, transformadores, indutores, capacitores, que vão trabalhar um para reduzir os ruídos, o outro para poder fazer o melhor acoplamento entre as minhas saídas, um varistor para poder proteger caso tenha um sobre-ruído. Então quando você olha uma placa de alta frequência, geralmente ela vai ter uma etapa de alta potência, que são esses MOSFET, tá? Eles são mais robustos. Por que eles são mais robustos? Porque ali eu vou ter uma corrente de trabalho maior, por exemplo, 10 amperes. E como eu vou ter um fluxo de elétrons maior, consequentemente eu vou ter um aquecimento maior. Então, por isso eu tenho aquele nosso dissipador bem grande nessa placa, porque essa placa está aquecendo. E essa placa, que quando eu estou pressionando o meu pedal de maneira contínua e eu não crio um intervalo, é por isso que ela vai aquecer e geralmente o que danifica, o item que mais danifica num gerador, tá? É a placa de alta potência. Porque é ela que está sendo estressada com maior constância do que qualquer outro componente da placa. Tá? Então, se você é um hospital ou um distribuidor, essa placa ela não pode faltar no seu estoque e vai dar problema. E aí muitas vezes você fala, mas eu vou trocar um componente, trocar um outro. A questão de você trocar um desse MOSFET ou outro, imagina que eles já sofreram aquecimento juntos, tá? E aí se você troca só um, muitas vezes ele vai acabar dando um problema no outro, e isso é constante. Como a gente veio falar lá da parte do VRI, a eletricidade ela é totalmente uniforme. Então, os componentes também trabalham juntos. Dentro desse componente, eu tenho uma série de semicondutores que, como o nome já diz, eles conduzem em certo momento, tá? E deixam de conduzir em outro, dependendo da situação ou do momento que está sendo definido. Então, por exemplo, aqui falando aqui do meu MOSFET, ele tem aqui o nosso dreno, a nossa fonte e a nossa porta, que é o gate. É o dreno, o source e o gate. São os 3 terminais, é 1, 2, 3. Tá? E aí, quando eu aplico uma tensão entre o gate e o source, ele gera um campo elétrico que penetra onde? No óxido que ele tem internamente.
tá? E aí cria um canal invertido abaixo dele. Ele tem esse circuitinho dentro aqui que a gente pode ver, ó, tá? Esse aqui é um circuitinho interno dele, tá? E aí eu variando essa tensão entre o gate e o source, é isso que a minha placa faz, tá? Quando eu estou pressionando o pedal, não é simplesmente só pressionar, quando eu estou pressionando, toda essa parte é analógica. Ele vai abrindo ou fechando e vai variando. A variação é permitir que entre uma tensão maior entre meu gate ou source ou menor. E essa variação que criou-se esse campo eletromagnético, ela modula a condutividade e se torna possível controlar o fluxo de corrente entre o dreno e o source. E aí, essa corrente que foi trabalhada, que foi modulada, é como o nome diz, modulação, que é envio, é transporte desse sinal gerado. Tá? Ele permite que, independente de eu acionar uma vez ou duas, de eu aumentar minha variação no final para mais ou para menos, a minha frequência de saída vai ser a mesma. É como se fosse falar de uma maneira geral. Imagina que, por exemplo, eu estou fazendo uma encomenda aqui, eu tenho uma caixa, e nessa caixa é o seguinte, eu posso colocar um item só ou 200, não importa. A caixa vai caber todos eles. E ela não muda. Tá? Então, isso é a modulação por largura de pulso. É garantir que, dependente da minha tensão de entrada ou saída, da quantidade que eu vou pressionar meu pedal ou qualquer outro dispositivo, eu vou garantir que a minha frequência continue a mesma. Porque é muito sério que essa corrente não mude. Porque aquilo que a gente falou no começo, se a frequência diminuir, se ela chegar a ser menor que 100 kHz, ela causa estímulo neuromuscular. E aí eu vou ter choque no paciente. E aí eu posso estar gerando algum problema no paciente. Então, obviamente, nos dispositivos eu vou encontrar sempre proteções. A própria placa de alta frequência, ela já é projetada, dimensionada com toda essa tecnologia para caso esse circuito PWM ele pare de funcionar em algum momento, eu não tenho a minha saída, eu não vou ter saída. Então, o que vai gerar? Vai gerar um erro. Quando eu pressionar o pedal, vai gerar um erro, por exemplo, C54, C34, identificando que a minha placa de alta frequência, placa de potência, que muitos são chamadas, ela está danificada. E aí, geralmente, o problema muitas vezes não é o MOSFET, mas dentro dessa placa eu tenho capacitores, tá, que geralmente são utilizados para suprir algum surto, algum ruído que possa estar. Porque assim, a função deles é proteger principalmente o PWM. Porque o PWM ele é o cérebro dessa placa. Então eu tenho que ter um sistema, ou vários, que vão proteger para garantir que eu não tenha, que esse meu circuito PWM ele funcione da maneira mais precisa possível. Tá? Em todo momento, o equipamento ele vai, por exemplo, geralmente você tem a placa-mãe, você tem a placa de processamento, que geralmente é uma placa única, e ela vai falar o seguinte, uma linguagem bem de algoritmo. Ela vai dizer, está fornecendo a tensão de saída? Sim. Tenho placa, tenho acessório conectado, ou tenho meu pedal conectado? Tenho. Então eu vou permitir a saída. E aí ela gera essa alta frequência por meio dessa modulação e dentro dela esse fluxo de corrente que já foi trabalhada e vai até o paciente por meio do acessório, por meio da placa de reconhecimento do acessório, e eu tenho alta frequência. A ideia dele é bem básica, é sempre fornecer na saída a tensão que vai gerar o aquecimento, né, o calor para poder realizar meu procedimento. Então, o que muda de fabricantes é um determinado modelo específico de um sistema de PWM ou não, mas basicamente essa é a ideia técnica de qualquer unidade de eletrocirurgia. Tá? Então, essa modulação
ela é um processo de variação de altura, no caso, amplitude, porque dependendo do modo, eu quero modo spray quad, quero modo auto cut, high cut. Então, para cada módulo, essa minha caixa, a minha caixa vai ser a mesma de transporte, mas lá dentro eu vou ter uma amplitude menor, maior, com uma intensidade, frequência mesma, comprimento ou fase da onda diferente, para que no final eu tenha a saída desejada para poder gerar calor para poder realizar o procedimento. Aqui, por exemplo, colocamos aqui um vídeo, vou tirar aqui o som, só para poder ver um pouquinho na prática como a gente consegue ver isso. Porque essa amplitude, essa frequência, esse conceito da corrente, a gente não consegue ver a olho nu. Mas com a ajuda de um osciloscópio, ele consegue, por meio dessa tela, das ferramentas dele, internamente, ele consegue transformar esses sinais em algo visual para nos ajudar. Por exemplo, você vê aqui que está com uma frequência ali, colocar de um período de 1 microsegundo, eu seleciono a intensidade da minha linha, defino a minha amplitude, e daqui a pouco eu vou fazer aqui um sinal, vou gerar um sinal baseado aqui no osciloscópio e no meu Vaio 3, estou usando aqui um equipamento para poder mostrar. Tem o meu medidor. Isso aqui é um vídeo foi realizado em um distribuidor. Vou estar ligando aqui meu medidor de potência e vou fazer o acionamento. Essa aqui é uma aplicação prática. E quando eu acionar, vai ser gerada a minha forma de onda. Isso aqui indica um módulo de corte, porque eu tenho uma forma de onda de saída constante, porque eu preciso gerar o aquecimento. E aqui eu consigo ver qual foi o tamanho da minha amplitude, tá? E verificar se ela está dentro do estabelecido pelos dados do fabricante, entre 600 a 700 volts, por exemplo. Então, a medição de pico está ok. Então, é dessa forma que são realizados os testes para verificar se a minha modulação ela está funcionando corretamente. E, portanto, tentei um tempinho, nosso último tópico sobre a proteção. Tá? Muitos perguntam, fio de linha, estabilizador ou no break? Pessoal, fio de linha, tá? É a primeira proteção. Só que você não pode usar só pode usar 1, 2, 3, tá? Fio de linha, ele foi desenvolvido, né? O que basicamente é um fio de linha? Se você abrir essa régua, você vai ter um varistor, tá? Ligado em paralelo ali com a sua saída. Geralmente, quando você tem raios ou alguma coisa que tem um pico de surto ali do sinal da rede elétrica, esse varistor ele entra em curto, tá? Ele entra em curto e ele abre o fusível. Ou seja, é uma maneira bem analógica de proteger o seu equipamento. Ele é prático? Sim, ele é prático. Mas ele protege só contra isso, esse pico. Tá? Só que a gente sabe que a nossa rede elétrica ela varia para mais, ela varia para menos, ela tem surtos, ela tem uma série de desinstabilidade. Tá? E então tem o estabilizador. Como o próprio nome diz, ele estabiliza a oscilação da rede. E aí, caso ele identifique, porque ele tem um microprocessador ali dentro, tá? Ele percebe o seguinte, ele leu, identificou que eu tenho uma variação de 10%, ele vai começar a desligar para garantir que o seu equipamento não seja acionado com essa variação, tanto para mais quanto para menos. Geralmente o que danifica é para mais. E ele vai e desliga. Aí você vai falar, poxa, mas tudo bem, então ele desligou, ele protegeu o meu equipamento, ótimo. Só que o estabilizador, ele é utilizado para alguns dispositivos que não é recomendável para a área médica. Por que área médica? A área médica, ela trabalha com uma precisão maior. Se você for analisar os componentes, você vai falar, poxa, por que
os equipamentos da área médica são tão caros comparados com um televisor, um refrigerador, porque esses equipamentos eles precisam ter uma precisão. Por exemplo, um resistor ele tem a maior precisão do que comparado com os outros. Tudo nele é mais preciso, tá? Por norma. Tá? Eu também já tive uma experiência também com parte de desenvolvimento de equipamentos. Então, por norma, é isso. Imagina que nós temos uma unidade de eletrocirurgia que está funcionando a 45 graus, 50 graus, e eu tenho uma variação, ele está quente lá dentro. Você está acionando ali o pedal por bastante tempo, ele está bem quente ali dentro. E você corta essa alimentação imediatamente. Dentro do sistema, eu tenho um processo, eu tenho componentes que fazem esse resfriamento e tudo mais. Só que eles não vão ser tão efetivos, tá? Então, quando você tem um no-break, que nada mais é do que um sistema inteligente de acionamento automático, tá? É uma alimentação ininterrupta. Quando ele identifica essa variação, ele aciona uma bateria externa que já vem nele acoplado. Isso vai mudar de modelo para modelo. E esse dispositivo garante que esse equipamento ele vai parar de funcionar naquele momento, ele vai continuar ligado, mas ele vai, provavelmente, ele vai parar de ser acionado por um instante, até para que ele possa estabilizar, resfriar, por exemplo, e então ser utilizado novamente. Tá? Então, o que eu sempre recomendo, se você utiliza um equipamento por exemplo, que trabalha com bombas, que vão aquecer, que eu tenho compressores, que eu tenho, por exemplo, um sistema de controle bem sofisticado, uma placa delicada, algo que vai aquecer, sempre dê prioridade ao no-break, tá? Porque ele vai garantir que você tenha uma proteção maior do que os demais itens. Tá? Mas assim, existem outras formas, existe de proteger. Com a tecnologia tem avançado bastante. Então vai falar, poxa, mas qual no-break eu utilizo? Sempre que você olhar um equipamento, você vai verificar lá a potência máxima desse equipamento. Então, o ideal é você somar os equipamentos que você vai ligar. Por exemplo, seu equipamento de 1000 watts, você vai e coloca sempre uma margem de segurança, coloca mais 20%. Então, você compra, por exemplo, um equipamento de 1.2 kVA para um equipamento que fornece 1000 watts de potência, de saída máxima. Porque quando ele é formado ali é máxima, não necessariamente ele vai entregar tudo isso. Então, você soma essa potência, coloca mais 20% de segurança. Então, são itens que o custo-benefício é bem maior comparado ao problema que pode ser gerado caso dê algum problema. Então, pessoal, esse foi o bate-papo, tá? Consegui fazer dentro do nosso tempo aí do evento. Bruno, acredito que agora seja o momento para perguntas, caso o pessoal tenha alguma dúvida, em algum tempo específico eu posso também estar ajudando. Está me ouvindo aí, Paulo? Estou te ouvindo. Ah, legal. Puxa, cara, muito bacana todas essas explicações bem técnicas sobre a eletrônica. Eu tenho certeza que era esse mesmo objetivo dessa conversa, dessa explicação aí. Achei bastante interessante realmente todas essas questões ali né, como você explicou, da eletrônica, do MOSFET, do PWM. Não é todo dia que a gente tem esse nível de explicação em cima do funcionamento de um equipamento eletromédico, cara. Isso foi bastante legal. E aquele negócio, o pessoal da minha equipe que não pôde assistir ao vivo aqui, com certeza eu vou repassar depois para eles essa gravação, para o pessoal ter esse conhecimento, que a gente sabe que é esse tipo de conhecimento que faz a diferença do profissional que sabe o que está falando, do profissional que
reproduz aquilo que ouviu e nem sempre é uma informação de qualidade, né? Muito legal mesmo, cara. Bom, e aí fica aberto aí. Ó. Bom, antes de abrir para as perguntas, só lembrando o pessoal que tem o quiz aqui no chat para vocês fazerem, e quem responder o quiz vai receber um certificado da Herb aí, certo? Exatamente. Então, tem um valor aí bacana responder esse quiz. Vou colocar de novo aí, caso alguém tenha entrado e não tenha visto o link do quiz. E aí o Felipe perguntou aqui no chat, quem quiser abrir a câmera e abrir o microfone e perguntar diretamente, fica à vontade. Mas se alguém quiser também escrever aqui no chat, escreve no chat que o Paulo responde aí para vocês, tá? Então vamos lá. O Felipe perguntou aqui no chat, você viu aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, na verdade ele perguntou se vai ser disponibilizado por e-mail. Eu vou mandar depois para o YouTube da Beclean, e aí eu mando por e-mail para vocês sim o link dessa gravação. E também, pessoal, sugestões de temas, se vocês também possuem algum tema específico que queiram abordar para o próximo evento, a gente também está programando mais 2 aí até o final do ano. Fique à vontade, até agora todos os temas que foram abordados foram sugestões, tá, da galera. Eu vejo que tem alguns distribuidores nossos aqui, que bom poder ter contato com a participação de vocês. E, pessoal, que eu puder acrescentar, tá? Sim, Marcelo, tem sim. Pode. É só preencher esse quiz aí que nós enviamos pelo link, o Bruno enviou. Se vocês já vão ter a resposta automática, e depois a gente receber todos esses quiz, nós vamos mandar para vocês um certificado aí de participação desse nosso evento, tá? Valeu. Eu estou aqui em São Luís Maranhão, estou fazendo. Vocês estão me ouvindo aí? Estou te ouvindo, sim. Eu estou aqui fazendo atendimento até, mas eu dei uma paradinha para poder fazer o treinamento. Estou aqui com alguns equipamentos no cliente. Opa! Mas é sempre importante estar fazendo treinamento de dispositivos destinados à eletrocirurgia, porque é fator de segurança, né? A gente acaba tendo mais autonomia na manutenção em si, e até mesmo a passar um diagnóstico quando se precisa do suporte técnico especializado. Exatamente. Eu gostei bastante do treinamento, não consegui acompanhar do comecinho, porque aqui na região onde eu estou tem um pouco, o sinal não era muito bom, mas aí eu vim para um outro lado que tinha sinal. O professor Bruno Roma, aí, a gente esteve aí na feira hospitalar junto lá, certo, professor? É isso aí. Eu gostei bastante. Inclusive, tem uma questão a ressaltar. Quando você fala do PWM lá, você fala que tem circuitos. Esse PWM, essa função nos bisturis em si, ela vem uma placa dedicada ou ela é feita por via programação diretamente do controlador? Então, ela tem uma placa dedicada para ele. Pelo menos na Herb. Pelo menos na Herb, ela está numa placa dedicada para ela. Mas depende do fabricante. Tem uns que já está embutido na placa de processamento, mas essa específico do nosso produto, ela vem dedicada. No caso lá tem um daqueles, são circuitos lógicos lá, no caso. Isso. Tá certo. Beleza. Então tá, obrigado, professor. É isso aí. Muito obrigado pela tua pergunta aí também. Isso, pessoal. Obrigado aí. A participação sempre é muito importante. Então, cada dúvida aí, qualquer coisa, pode também, como eu disse, passei meu contato aí, para vocês poderem estar tentando contato caso queiram tirar alguma dúvida específica. Então, assim, não existe dúvida boba, tá? Boba é não perguntar, não ter dúvida. Então, agradeço demais aí a participação, pessoal. Bom, muito bem, agradeço também a todos aí pela participação. Os meus contatos estão sempre aí, estão no WhatsApp. Vocês podem me procurar se vocês quiserem falar comigo. O Paulo também está aí, deixou os contatos dele. E é isso aí, agradeço mais uma vez pela presença de todos. Depois eu mando por e-mail para quem quiser pegar o começo, né? Quem não conseguiu pegar desde o começo.
Eu estou até pensando em mandar o link das outras aulas também que a gente já fez, tá? Sabe, Paulo? Aí já mando um e-mail com tudo. E é isso aí, pessoal. A gente espera que encontrar vocês. Ó, Paulo, o Arthur está perguntando qual a sua formação. Sim. Eu sou técnico em eletrônica e curso hoje engenharia elétrica. Excelente. É isso aí. E aí, bom, a gente tem mais eventos aí pela Beclean, pela frente. Tem alguns eventos que vão ser fechados, exclusivos para os associados. Então, tem associado, incentivo vocês a se associarem. A associação está bem baratinha aí. A gente reduziu a metade nos últimos anos o custo de associação. E é isso aí, pessoal. Agradeço a todos e a gente se vê no próximo evento. Um abraço. Tchau. Abraço, pessoal. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço, obrigado.